Olá, boa tarde. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Aqui no Brasil, o Judiciário tem trabalhado para garantir mais direitos e respeito a essa parcela da população. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Ricardo Lewandowski antecipa a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal em um mês. STF forma maioria para acabar com prisão especial para pessoas com diploma de nível superior. E ainda, segurança cibernética dos tribunais superiores é tema de simpósio realizado pelo Supremo. Segurança cibernética. Com a informatização do Poder Judiciário, discutir como proteger os dados processuais é uma preocupação constante da Justiça. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal realiza hoje, durante todo o dia, um simpósio sobre o tema com foco nos tribunais superiores. Especialistas de todo o país estão reunidos na sede do STF em Brasília e a repórter Evelyn Araújo acompanhou o evento pela manhã. A presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, ao abrir o evento, falou sobre as preocupações do Poder Judiciário em proteger as informações dos mais de 130 milhões de processos que hoje integram o sistema eletrônico da Justiça. Para além do volume, sobreleva a qualidade dos dados colocados à disposição da Justiça, contidas em cada processo informações sensíveis sobre os mais diferentes aspectos da vida das pessoas físicas e jurídicas. Esse é o primeiro aspecto de proteção cibernética a considerar. No substrato das questões técnicas a serem tratadas, reside a necessidade comum de proteção de valores essenciais ao Estado democrático de direito: a continuidade, integridade e confiabilidade na prestação dos serviços e a própria imagem das instituições judiciárias, pilares da democracia constitucional. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, relatou o empenho do STJ em estruturar a segurança cibernética depois do ataque virtual sofrido pela Corte em 2020. Mais recentemente, duplicamos a estrutura interna dedicada a mitigar e responder aos riscos cibernéticos. Foram alocadas mais pessoas e recursos e dadas a elas a missão de buscar as soluções mais modernas disponíveis no mercado. Nós promovemos ainda um exitoso programa de conscientização chamado STJ Mais Seguro. Ele apresenta aos nossos usuários, por meio de peças de comunicação e eventos internos, uma visão mais próxima e amigável dos aspectos práticos da proteção digital. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar Joseli Parente, alertou que o STM sofreu 77 mil tentativas de ataque cibernético só nos primeiros meses deste ano, aumento de 180% em relação ao mesmo período de 2022. São números realmente que nos assustam muito e que nós temos que a cada dia nos dedicar mais para que a gente possa ter uma rede de proteção para evitar todos esses ataques. No painel sobre gestão de segurança cibernética no Poder Judiciário, Marcelo Silva, gestor do setor no STF, destacou que é necessário estar lado a lado da alta administração dos tribunais para que sejam definidas prioridades para que o trabalho desenvolvido seja cada vez mais pontual e eficiente. A gente buscar estabelecer processos, estabelecer normativos para que essa cultura seja enraizada, os processos sejam estruturados e a continuidade possa ser uma realidade, porque as ações de segurança em geral, seja a segurança orgânica, a segurança institucional, a segurança cibernética, é o dia a dia.
é algo que tem que ser trabalhado e desenvolvido ao longo do tempo. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, anunciou na sessão de ontem a antecipação da aposentadoria. Ricardo Lewandowski deixa a corte no dia 11 de abril, um mês antes de completar a idade para a aposentadoria compulsória. A reportagem é de Carolina Chaves. Ricardo Lewandowski é ministro da mais alta corte do país há 17 anos. O anúncio de que vai antecipar em um mês a aposentadoria foi feito no encerramento da sessão plenária desta quinta-feira. A presidente da corte, ministra Rosa Weber, fez uma homenagem ao ministro e repetiu palavras de Lewandowski na defesa de um judiciário forte. Nós temos um sonho, o sonho de ver um judiciário forte, unido e prestigiado. Como eu comungo destes ideais, um judiciário forte, unido e prestigiado, e uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, eu peço licença ao ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu essas palavras, o norte de sua brilhante atuação jurisdicional, para, homenageando-o, fazê-las minhas e, com elas, encerrar essa sessão. Ao sair do plenário, mais homenagens. O ministro Ricardo Lewandowski foi recebido pelos funcionários do gabinete. Durante o tempo em que esteve no STF, o ministro Ricardo Lewandowski relatou casos importantes, como o das cotas raciais no ensino público, o Estatuto do Desarmamento e o direito à liberdade de manifestações. Por suas mãos, passou ainda o habeas corpus coletivo, que concedeu prisão domiciliar a milhares de gestantes, lactantes e mães de crianças até 12 anos ou responsáveis por pessoas com deficiência. Também foi por recomendação dele que o Supremo editou uma súmula vinculante para vedar o nepotismo também nos estados e municípios. Entre as decisões mais recentes e de grande alcance está a que determinou a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Aos jornalistas, Lewandowski disse que se sente realizado. Eu encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. Saio daqui com a convicção de que cumpri minha missão. Estou com o gabinete praticamente zerado em matéria de processos, só existem aqueles que estão pendentes de alguns despachos de natureza administrativa, mas parto para novas jornadas. Uma trajetória brilhante do ministro aqui no Supremo Tribunal Federal. Bom, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para declarar que o direito à prisão especial a pessoas com diploma de ensino superior não é compatível com a Constituição Federal. O julgamento em sessão virtual termina à meia-noite de hoje. As informações com Ana Paula Starling. Todos os votos apresentados até o momento seguiram o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro, não há justificativa razoável com fundamento na Constituição Federal para a distinção de tratamento com base no grau de instrução acadêmica. A regra processual existe desde 1941. Alexandre de Moraes ressalta que o fato da cela em separado não estar superlotada acarreta melhores condições de recolhimento, o que ele considera uma medida discriminatória e que fortalece desigualdades. O ministro destacou ainda que apenas 11,30% da população do país tem ensino superior completo e que somente 5,65% dos pretos ou pardos conseguiram graduar-se em uma universidade. Até o momento, o voto do relator foi seguido pelas ministras Rosa Weber, presidente do STF, e Carmen Lúcia, e pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O julgamento deve acabar meia-noite de hoje. A seguir, Dia Internacional da Visibilidade Trans. Vamos falar sobre os avanços e os gargalos no combate à discriminação. Eu volto em instantes. Hoje, 31 de março, é comemorado o Dia Internacional da Visibilidade Trans. A data é importante para chamar a atenção sobre a necessidade de combater a discriminação.
A repórter Carolina Chaves mostra que no Brasil o judiciário tem atuado nesse sentido. Desde criança, Natália se identificou com o universo feminino. Ela gostava de brincar com bonecas. A infância foi toda no interior do Maranhão e o jeito tido como diferente a fez passar por vários sofrimentos. Aos 22 anos, Natália veio para Brasília, no Distrito Federal, em busca de um lugar mais tolerante. Estudou, se tornou professora de matemática, mas nem assim conseguiu o respeito que merece. Em 2017, Natália foi agredida por um funcionário de uma pastelaria no centro de Brasília. Ainda causa lembrança, né? De vergonha, sabe? Ali vai fazendo você se fragilizar por dentro. O caso chegou à justiça e a pastelaria foi condenada a pagar uma indenização de R$20 mil. A professora abriu mão da indenização em troca da possibilidade de dar aula sobre questões de gênero para os 40 funcionários da empresa. Para Natália, educar os agressores apenas minimiza a humilhação. Após uma vida de ataques e indiferença da própria família no interior do Nordeste, a professora de matemática se considera uma sobrevivente. E os números mostram que ela não está errada. Segundo o estudo da instituição Grupo Gay da Bahia, a região nordeste do Brasil é considerada a mais violenta para a comunidade LGBTQIAPN+. A pesquisa aponta que 256 pessoas trans foram mortas a cada 34 horas no ano passado. No total, foram 242 homicídios e 14 suicídios em 2022. O Judiciário tem atuado para tentar conter essa violência. Em 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia como racismo. A legislação prevê prisão de 1 a 3 anos por discriminação ou preconceito por orientação sexual e identidade de gênero. A ministra Carmen Lúcia destacou o dano provocado por esse tipo de preconceito. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Em outra decisão, em 2018, o Supremo estabeleceu que a mudança para o nome social pode ser feita diretamente no cartório, sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Para Natália, medidas aparentemente simples ajudam a mudar e até mesmo a salvar uma vida. É uma forma de nos incluir e nos evitar, gente, suicídio em massa. Porque as travestis já vivem isoladas, já carregam um histórico de violência. Bom, e agora, para repercutir o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB, Amanda Souto Baliza. Amanda, que é a primeira mulher trans a ocupar a direção de uma comissão da OAB Nacional. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Amanda. Um prazer conversar contigo. Boa tarde, é um prazer também estar aqui, conversar com vocês. Eu fico muito feliz que a TV Justiça abra espaço para debater esse tipo de matéria. Com certeza. Bom, e nessa data tão importante, que é um dia também de reflexão, né? Nós já elencamos agora na reportagem da Carol algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. O Judiciário tem atuado para a gente combater e minimizar os impactos, né, as pessoas trans. O que você destaca? O gargalo agora é dar efetividade a essas normas? Bom, existem vários atos normativos e decisões que são fundamentais para que a gente tenha uma garantia de cidadania para a população trans. Aqui a gente pode destacar também um que não veio do Judiciário, um dos raros que não vieram do Judiciário, né? Que é o processo transexualizador no SUS, que ele é permitido no Brasil desde 2008. Mas dentre as decisões a gente... Oi? Por favor, você falou da cirurgia no SUS, também tivemos uma decisão do Supremo que minimizou ali aquela burocracia toda, né, que precisava apresentar um laudo, então era muito sofrimento. Agora é mais prático o processo, né, também por uma decisão judicial. Isso, mas a questão
do processo transexualizador, ele segue regras do Ministério da Saúde. Entendi. O que o STF fez foi, na decisão da ADI 4275, que permitiu a retificação de registro civil, que é a alteração da certidão de nascimento diretamente em cartório, sem a necessidade desses laudos e cirurgias. Antigamente era muito comum que o juízo de primeiro grau, que pegava aquele processo, exigisse uma série de laudos, cirurgias e coisas nesse sentido. O STF derrubou isso para permitir que a pessoa possa alterar a certidão de nascimento sem qualquer questão nesse sentido. É interessante até destacar, o cenário internacional, a gente tem várias decisões aqui no Brasil que são melhores que diversos outros países, né? Em 2021, por exemplo, a Romênia foi condenada na Corte Europeia de Direitos Humanos exatamente porque estava exigindo que pessoas trans fizessem cirurgias para que pudessem mudar os seus documentos. Aqui no Brasil, nós temos várias decisões que são importantes para essa garantia de direitos, garantia de cidadania. A ADI 4275 é uma delas, com certeza, mas a DO 26, mandado de injunção 4733, né, que tratam da questão da criminalização da LGBTfobia, são fundamentais também para que a gente possa enfrentar essa violência, essa discriminação que a cada ano cresce mais no país. Então, nós temos aí diversas decisões nesses últimos 11 anos, né, mas a gente também precisa pensar no futuro de alguma forma que a gente possa positivar essas decisões. Porque decisões da Suprema Corte, por mais que elas sirvam para estancar um problema que está acontecendo hoje, a gente sabe que elas não têm a mesma garantia de uma lei. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos o caso Roe versus Wade, que depois de 50 anos as pessoas perderam aquele direito de uma decisão judicial. Então é sempre mais interessante a gente buscar a positivação, embora as decisões estejam nos servindo muito bem por enquanto. Qual a positivação hoje mais urgente na sua avaliação, ou quais os segmentos, né? Porque no mercado de trabalho eu leio e eu ouço da comunidade que há uma dificuldade grande na inserção, educação. O que você acha mais urgente hoje que precisa de uma atuação do Congresso Nacional? Hoje a gente precisa... a gente tem um Estatuto da Diversidade que ele está no Congresso Nacional, que ele é o PLS 134 de 2018, foi arquivado agora no fim da legislatura. Ele é um estatuto que ele prevê todas essas questões que já foram decididas no STF. É interessante que algum parlamentar reapresente ele para que ele possa tramitar e a gente possa discutir esses pontos, talvez até segmentar ele, apresentando projetos de leis que são mais específicos, né? A própria questão, agora falando de maneira geral, da população LGBTI, a própria questão do casamento e união estável é uma coisa muito simples que o Congresso Nacional já poderia ter aprovado. Esses temas, quando a gente fala de direitos da população LGBTI+, eles geralmente são vistos como polêmicos, mas eu gosto de pensar que eles são civilizatórios. A gente só precisa debater do jeito certo para a gente conseguir avançar. E aí são matérias polêmicas que o Congresso Nacional acaba não legislando, vem para cá, o Supremo precisa dar respostas, né? E aí a gente tem inúmeros casos que essa foi a trajetória, né? Mas para a gente finalizar, Amanda, nós temos uma violência muito grande ainda no país. O Brasil ocupa ali o topo do ranking na violência mundial contra pessoas trans, né? E o que você acha que... por que nós chegamos a esse patamar tão trágico? É cultural? O que a gente precisa fazer para avançar? Eu vejo que muita da violência ela está diretamente ligada à questão da desinformação. E isso é um fenômeno que eu tenho observado nos últimos anos. Eu trabalho nessa área. Então, é muito comum que quando alguma desinformação viraliza, a gente tem uma resposta muito forte de certos grupos da sociedade que têm algum tipo de dificuldade em trabalhar com essa pauta. Então, por exemplo, em 2015, 2016, a gente pode observar no Google Trends que houve a viralização do termo ideologia de gênero. E esse termo ideologia de gênero ele é usado de forma genérica para atacar a comunidade LGBTI. Ele não tem uma definição própria. Então, quando esses termos genéricos, quando essas desinformações elas acabam viralizando, nós vemos que existe uma reação muito forte da sociedade, até mesmo do legislativo. Vários projetos de lei discriminatórios são apresentados e várias questões vão sendo trabalhadas contra a população trans, contra a população LGBTI de forma geral, para que os direitos que já foram conquistados, eles tenham dificuldade na garantia e também que a gente tenha dificuldade na conquista de novos direitos. Esse é um problema muito sério que a gente precisa enfrentar. A gente precisa criar mecanismos para que
a informação ela seja passada de forma correta para a sociedade. Afinal de contas, a população trans ela não quer nada além do básico, quer sobreviver, quer ter um emprego, quer estudar, quer ter uma família e construir sua vida como todas as demais pessoas querem. Perfeito, Amanda. Perfeito. Por favor, pode concluir. Eu só ia falando que a gente teve bastante conquista no STF, mas a gente ainda tem um processo ali que eu considero ele fundamental para a população trans. O recurso extraordinário 845779, né, ele trata da questão do uso dos banheiros. Hoje a jurisprudência nacional ela já tem se consolidado no sentido de que a população trans tem o direito a usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Só que ainda falta o STF bater o martelo, né? Esse processo ele tem parecer favorável da PGR para a população trans, tem 2 votos de ministros já favorável, mas infelizmente ele ficou ali com vistas ao ministro Luiz Fux por cerca de 7 anos. Agora, com essa última alteração regimental do STF, o pedido de vista ele tem limite, então esse processo ele deve retornar para ser possível o julgamento, acho que agora no mês de junho, não me recordo exatamente a data. Olha, mas aí, esse é um processo certamente fundamental teremos também. Novidades também, né, em relação a esse tema, que é de fato um tema muito sensível e muito aguardado, né, por todos nós. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Amanda, que é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB, Amanda Souto Baliza, a primeira mulher trans a ocupar a direção de uma comissão da OAB Nacional. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde para você, Amanda. Obrigada, boa tarde. Bom final de semana. Obrigada, igualmente. A seguir, no próximo bloco, tragédia de Mariana. Justiça determina depósito judicial de empresas por descumprimento de reparação. As informações em instantes, voltamos já. Em pedido realizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça de Belo Horizonte determinou que a Vale e a mineradora BHP Billiton promovam o depósito judicial de cerca de 10 bilhões de reais. O valor se deve ao descumprimento de medidas reparatórias decorrentes do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Essas medidas deveriam ter sido executadas nos municípios do litoral do Espírito Santo. Por ano, milhares de estudantes de direito de todo o Brasil visitam Brasília, a capital do país, para conhecer de perto as casas onde as leis são criadas. Eles vão desde ao Tribunal Superior Eleitoral até o Congresso. É uma oportunidade de conhecimento que os universitários levarão para a vida. Vamos conferir agora na reportagem de Juliana Soares. Uma aula fora da universidade. Esses são estudantes de graduação e mestrado do curso de Direito, que vieram do sul do país para conhecer o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. 14 alunos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, que fica em Santa Catarina, tiveram a oportunidade de fazer uma visita guiada pelo TSE. E o que mais chamou a atenção? A estrutura, principalmente o prédio aqui projetado pelo Oscar Niemeyer, uma das coisas mais grandiosas e belas que eu já vi. Gostei muito da questão da estrutura, da fachada, do layout. Gostei também dos modelos das urnas, enfim, de cada ano ali tem os modelos bem certinhos. Achei bem interessante a parte dos títulos também. O tour começou ainda do lado de fora do prédio. Ali, os alunos aprenderam sobre a arquitetura do tribunal. Depois, seguiram para a exposição sobre a trajetória do voto das mulheres no Brasil. Também foram conhecer o museu, onde puderam acompanhar a evolução da urna. Eles tiveram contato com as mais antigas, como a de lona e a de madeira, e também com as eletrônicas, que foram ficando mais modernas com o passar dos anos. Essa parte da visitação rendeu vários cliques, hein? E claro, para fechar o dia, os estudantes foram acompanhar uma sessão de julgamentos no plenário do TSE. Eles receberam até saudação do ministro. Cumprimento os estudantes do curso de Direito da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Santa Catarina, a Uniarp, campus Caçador, que estão presentes no plenário, e desejo que a sessão
seja proveitosa. Além do TSE, os alunos também conheceram a OAB, a Câmara dos Deputados e o Senado. O professor responsável por trazer os universitários é o Levi. Ele é o idealizador do projeto que trouxe os estudantes para conhecer espaços importantes de Brasília. A universidade ela não se faz só dentro da sala de aula. Então, viver nos espaços onde o direito ele é criada a jurisprudência, onde são feitos julgados, é importante eles terem esse conhecimento também para a vida deles posterior. Eu sempre brinco, que eles acabam conhecendo aquele mundo que eles veem pela televisão. Por ano, cerca de 2.000 estudantes de direito visitam o TSE. Eles vêm de universidades públicas e privadas de todo o Brasil. É que o tribunal tem um programa para receber alunos dessa área. Até mesmo o conteúdo da visita guiada foi criado para o público do direito. E para agendar é fácil. As escolas entram em contato, universidades, faculdades, mandam e-mail para a gente, visita@tse.jus.br e indica ali uma data de sugestão. Então, a gente recomenda que seja terça e quinta-feira, por conta da sessão de julgamento, e aí a gente agenda uma visitação no museu e em seguida no plenário. Sempre tem visitações, toda semana tem 1 ou 2 turmas de direito participando. E para diminuir a discriminação, espalhar conhecimentos e estimular o diagnóstico precoce, as Nações Unidas escolheram 2 de abril, próximo domingo, para ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Em 2023, o tema da campanha é Mais Informação, Menos Preconceito. E unindo-se aos esforços para ampliar o debate sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça iluminou a sua fachada de azul, a exemplo de muitos outros prédios ao redor do mundo. A gente termina o Jornal da Justiça de hoje. Para você que nos acompanha aqui pela TV Justiça, com essas imagens lindas que servem também de convite para a conscientização sobre o tema. Mais informação, menos preconceito. Uma ótima tarde para vocês. Muito obrigada pela companhia. Um excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.